Queria trabalhar com os irmãos hoje em cima de uma pergunta: onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus da justiça? Onde ele se encontra? O que ele faz? Malaquias, capítulo 2, nos diz assim, lá no versículo 17, e vamos ler até o versículo de número 5 do capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Malaquias, capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar a sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives, como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificará a prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro, como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Senhor, nos abençoe ricamente com a sua palavra. Nós vamos meditar nessa noite, nessa palavra, nessa pergunta, que foi uma pergunta feita, uma denúncia do Senhor, que Israel estava fazendo: onde está o Deus do juízo? O profeta Malaquias, ele profetizou no período pós-exílio. O povo já tinha voltado, já tinha retornado de Babilônia, Jerusalém já havia sido restaurado, o templo já havia sido reconstruído, né? Mas mesmo assim, o povo estava num período de decadência. Você pegar o capítulo 1 do livro de Malaquias, você vai perceber a denúncia do Senhor em relação aos filhos de Israel, né? Que eles, tendo no rebanho animais bons, eles davam o pior para o Senhor, e o Senhor disse: eu sou rei, onde está a honra para comigo? Os sacerdotes tinham se corrompido, havia problemas espirituais, sacerdotes negligentes, cultos sem reverência, frieza, injustiça, casamentos quebrados, fé superficial, e diante disso começou então a desenvolver em Israel uma espécie de teologia distorcida. Eles começaram, em vez de se arrependerem dos seus pecados, em vez de se curvar diante do Senhor, começou a distorcer as coisas, né? E eles começaram com isso, de certa forma, a enfadar o nosso Deus, a trazer um desgaste diante do Senhor, tanto que o Senhor vai dizer, Malaquias vai dizer: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e dentro de um aspecto de cinismo, eles ainda perguntam: mas em que nós estamos enfadando o Senhor? O que nós estamos fazendo? O Senhor não está gostando?
que nós estamos fazendo que o Senhor não está se agradando? E aí Malaquias diz assim: nisto que vocês pensam de Deus. A forma como nós pensamos de Deus, a forma como nós entendemos o Senhor, faz toda a diferença na nossa vida. E o que eles pensavam de Deus era o seguinte: qualquer que faz o mal, passa por bons aos olhos do Senhor. Eles estão dizendo ironicamente para Deus: Senhor, quem faz coisa errada é desse que o Senhor gosta. Quem faz coisa errada é desse que o Senhor se agrada, que se passa por bons olhos do Senhor, e é desse que o Senhor se agrada. E dessa forma, de forma irônica, né? Uma pergunta irônica, eles vão fazer a pergunta: onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus que não faz justiça? Essa pergunta irônica que foi feita naquele tempo é algo que pesou muito para aquele povo, porque eles estão dizendo para Deus: se Deus é justo, por que o mal prospera? Por que há corrupção? Por que há injustiça? Por que há violência? Por que há tanta impunidade? Onde está o Deus do juízo? Se Ele é justo, por que nós não estamos vendo a justiça dEle? Esses questionamentos no tempo de Malaquias também, lá no salmista Asaf, vocês se lembram, no Salmo 73, que ele também fez alguns questionamentos, né, dizendo que era feliz aquele que se orgulhava diante do Senhor, que para ele estava tudo bem. E esta era então uma forma de uma teologia distorcida, só que muitas pessoas ainda fazem essa pergunta hoje. E às vezes, irmãos, dentro da nossa condição espiritual, dentro da nossa condição, né, de caídos espiritualmente, da nossa posição corrupta diante do Senhor, muitas vezes somos levados também a fazer essa pergunta, porque vez por outra começamos a comparar as coisas, vez por outra começamos a observar, né? Você e eu muitas vezes olhamos, mas se Deus é justo, onde Ele está? Onde Ele está? Né? Vendo tanta coisa, tanta impunidade na nossa nação, vendo a violência crescer de uma forma assustadora, vendo, né, as pessoas sendo exploradas, tantas e tantas situações, né, pessoas de bem, né, padecendo de doenças terríveis, né, pessoas de bem passando dificuldades, pessoas que temem ao Senhor. Por que é que o Senhor permite essas coisas? E essa pergunta, ela ecoa em nossos dias: onde está o Deus do juízo? E a minha pergunta para os irmãos, ela é bem sincera, porque a minha resposta também é sincera. Você e eu já perguntamos isso? Eu creio que já. Onde está Deus? Onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus da justiça? Onde está o Deus que a palavra prega, que faz justiça ao oprimido? Onde está o Deus da justiça, que a palavra diz que Ele socorre, e muitas vezes, em muitos momentos, às vezes os nossos olhos não percebem isso. Talvez diante do quadro da nossa nação, né? Quadro de corrupção, de impunidade que está crescendo assim, está escancarado diante dos nossos olhos. A gente fala: nós estamos orando como igreja, será que Deus não verá? Será que Ele não vai fazer justiça? Será que Ele não vai manifestar? Onde está o Deus do juízo? É bem verdade que esta pergunta, lá no tempo de Malaquias, ela foi feita de uma forma muito irônica, em cima de comparações absurdas. Mas muitas vezes nós também fazemos essa pergunta, e às vezes nós queremos, no nosso interior, alguma resposta: onde está o Deus do juízo? Eu queria nessa noite pensar com os irmãos em algumas respostas bíblicas a essa pergunta, algumas respostas, né, desta crise que tomou Israel, que muitas vezes também nos envolvemos nela, e muitas vezes, sem perceber, estamos às vezes enfadando o Senhor com os nossos questionamentos,
por não entendermos os planos, os propósitos, o querer de Deus, muitas vezes nós queremos saber também onde está o Deus do juízo. Essa pergunta, onde está o Deus do juízo? Primeira coisa que eu queria convidar os irmãos é para que a gente fosse a palavra do Senhor nesse momento, lá no Salmo 115. No Salmo 115, de começar a observar na palavra do Senhor, onde é que está o Deus do juízo? Onde está o Senhor? Né? Salmo 115, a palavra do Senhor vai nos dizer a respeito disso, que diz assim, se quiser ler, pode acompanhar aí lendo comigo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da... O que diriam as nações? Onde está o Deus desse povo? Esse povo que diz que espera nele? Onde está esse Deus que diz ser justo e permite as injustiças acontecerem? Pois o salmista diz de uma forma muito enfática, dizendo: no céu está o nosso Deus e tudo ele faz como lhe agrada. Sabe onde é que está o Deus do juízo? O Deus do juízo está no lugar onde ele sempre esteve, que é no trono. Ele está, irmãos, onde ele sempre esteve, de onde ele não mudou, onde ele não arredou o pé, onde não mudou nada. O salmista diz: no céu está o nosso Deus, assentado no seu alto, no seu sublime trono, e tudo ele faz como lhe agrada. Então, se ele está nos céus, nós sabemos onde está o Deus do juízo, governando, ainda que pareça tudo bagunçado ao seu redor, ao meu redor, mas Deus continua governando. Ele continua governando. Mas pastor, como que Deus olha essas situações? Como Deus olha o que está acontecendo ao nosso redor? Vamos para a palavra mais uma vez, mais um salmo. Agora o Salmo 2, irmãos. O Salmo de número 2 também nos traz uma resposta desse Deus que está no trono. Como que Deus encara essas coisas? Como que Deus, o que Deus pensa? Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 2: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, ou seja, os homens fazem o que eles bem entendem, arrogância, no orgulho deles, dizendo: rompamos os laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, as nações se levantam, os homens ímpios se levantam, os homens cruéis se levantam, os reis da terra se levantam, conspiram contra o Senhor. Não é contra simplesmente você e eu, não é apenas contra a igreja, não é só contra os filhos do Senhor. A denúncia do Salmo 2 é que as nações, que os reis conspiram contra quem? Contra o Senhor. Sabe o que Deus faz? Deus está olhando isso tudo, e a Bíblia nos diz, eu gosto demais disso aqui, que diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor é o que faz o que? Zomba deles. Aí está a nossa segurança. Enquanto nós ficamos desesperados, irmãos, quando a gente vê alguém que vai para a avenida, numa época de carnaval, e faz encenação arrastando Cristo, e quando nós vemos as pessoas se levantando com tanta altivez, e confrontando o Senhor, e confrontando toda a verdade, e querendo destituir tudo aquilo que é verdade, às vezes nós ficamos tão bravos, e às vezes nós queremos brigar com essas pessoas, às vezes nós queremos, de alguma forma que algum tipo de justiça, nossa, seja feita. Aí, o que Deus está pensando disso? Deus está lá no trono, rindo, zombando deles. Ei, Deus ri disso, Deus acha graça disso. Os Salmos descrevem um cenário de rebelião global contra Deus.
Governantes e nações tentam viver como se Deus não existisse. Mas a resposta divina é surpreendente. Aquele que habita os céus ri deles. Esse riso não é sarcasmo, mas é a expressão de uma soberania absoluta de Deus. Deus está rindo deles, porque Ele é soberano, Ele sabe que Ele tem o governo, Ele tem tudo, absolutamente tudo no controle dEle. Então não fique desesperado. Onde está o Deus do juízo? Onde Ele está, pastor? Ele está nos céus, controlando, reinando sobre todas as coisas. Deus não é ameaçado pela rebelião humana, a história não saiu do controle dEle. Em nada, irmãos, o que tem acontecido no mundo hoje ameaça Deus. Deus está no trono, ri deles, zomba deles, porque sabe que o seu fim é iminente, sabe que o seu fim vai chegar. A Bíblia ela vai sempre reafirmar essa verdade em vários lugares. Por exemplo, Deus reina sobre tudo. Salmo 103, versículo 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e seu reino domina sobre tudo. Pronto. Ele domina sobre tudo. Deus governa a terra, sobre os reis da terra. Daniel 4:35 vai dizer: Ele faz segundo a sua vontade, e não há quem possa deter o que? A sua mão. Soberano, soberania do Senhor. Deus julga as nações. Salmo 9, 7 e 8 diz que Ele mesmo julga o mundo com justiça, porque Ele é soberano, porque Ele está reinando. Deus reina sobre todos os povos. Salmo 47, 7 e 8 vai dizer: Deus é o rei de toda a terra, Ele reina sobre as nações. Deus estabelece e remove autoridades. Daniel 2:21 vai dizer: Ele muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Então onde está o Deus do juízo? No lugar onde Ele sempre esteve, reinando de forma absoluta. Deus governa a história, meus irmãos. Provérbios 21:1 vai dizer: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. É como um rio controlado pelo Senhor. Enquanto você acha que essas pessoas estão descontroladas, elas estão debaixo do controle do Senhor e da permissão do Senhor, para o juízo delas, é verdade, mas dentro da permissão do Senhor. É esse Deus que nós servimos, é nele que nós descansamos. Mesmo quando o mundo parece dominado pela injustiça, Deus continua dirigindo a história. Esse é o nosso Deus. A W. Tozer escreveu o seguinte: enquanto o mundo parece fora de controle, por trás das cenas, Deus está silenciosamente dirigindo todas as coisas. Você precisa descansar nisso. Você precisa aprender a ter essa teologia correta, esse pensamento correto e essa identidade correta a respeito de Deus. Onde está o Deus do juízo? É simples a resposta. Ele está onde Ele sempre esteve. Ele nunca saiu de lá. Nada afeta o trono dele. Nada corrompe o trono dele. Nada o diminui. Nada altera. Jó, passando todas aquelas situações, no final do capítulo 42, diz: Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ninguém frustra Deus. Por horas, por momentos, dias, você fica frustrado com algumas coisas. Às vezes nós nos frustramos. E às vezes nós perguntamos no íntimo do nosso coração, ainda que nós não verbalizamos isso, ainda que nós não falemos isso, mas às vezes o nosso coração, às vezes vem aquele pensamento: onde está o Deus do juízo? Onde Ele está? Que não faz justiça. Onde Ele está, o Deus do juízo? Deus está onde Ele sempre esteve, no trono, reinando. A segunda coisa que eu queria pensar com os irmãos, ainda dentro dessa temática, onde está o Deus do juízo? Ele está agindo. Ele não está no trono de forma inerte. Ele está agindo
mesmo quando parece silencioso. Ele está agindo, mesmo quando parece silencioso. Vamos para a palavra do Senhor, profeta Abacuque, capítulo 1. Vamos lá para Abacuque? Abacuque, capítulo 1. Raramente eu prego um sermão temático, hoje é um sermão temático. Vamos lá. Abacuque, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Assim que a gente acha rápido, né? Assim que a gente acha rápido. Abacuque também, meus irmãos, viveu esse tempo de questionamento, né? Versículo 2 de Abacuque vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? De certa forma, Abacuque está dizendo: onde está o Deus do juízo? O que o Senhor está fazendo? Até quando eu vou clamar e não vou ter resposta? Até quando eu vou pedir, vou dizer que tem violência e o Senhor não vai trazer a salvação? Mas aí, meu irmão, quando você pega o versículo 5 em diante, vai dizer: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei. Vamos ler juntos agora: porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Deus está dizendo para Abacuque: eu vou fazer obra tal, eu estou fazendo uma obra tão grande. Quando for contada, vocês não vão conseguir nem crer nisso, né? Ou seja, parecia que Deus estava em silêncio, mas ele responde: estou realizando uma obra em vossos dias que vocês não acreditariam. E Deus fez essa obra grande nos dias de Abacuque. E Deus levantou um povo do norte para vir contra Israel, para levar Israel cativo, mas Deus fez algo tão grande também, no tempo certo, da forma certa, que eles ficaram maravilhados, e quando eles voltam do cativeiro, dizem: então quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ou seja, nós não estamos acreditando que algo tão grande o Senhor fez, nos dando o livramento, nos dando a cura, a restauração. Enquanto o profeta via silêncio, Deus estava conduzindo processos invisíveis. Quando você acha que Deus está em silêncio, Ele está trabalhando em processos invisíveis que você jamais vai ver. E quando Deus fizer algo grande na minha vida, na sua vida, nós vamos glorificar o nome dEle, ainda que talvez não vamos crer, mas algo tão grande, tão extraordinário, sim, Deus faz algo extraordinário, porque Ele está agindo mesmo quando parece silencioso. Eu acho tremendo quando Gênesis 1, capítulo 1 vai dizer que a terra estava como? Sem forma e vazia. Silêncio total, caos total, uma terra, imagine uma terra sem forma, do que nós vemos hoje, vazia. Por mais que nós tentemos interpretar esse texto, né, jamais vamos conseguir visualizar de fato o que é sem forma, vazia, porque é algo tão profundo, é algo que vai além da nossa condição de até de imaginar o que seria uma terra sem forma e vazia, né? Se a gente percebe nesses dias de chuva aí, morros, né, lugares bonitos, paisagens, de repente a chuva passou, devastou, ficou um lugar feio. Você imagina, isso é muito pequeno diante daquilo que vai dizer: a terra era sem forma e vazia, mas Deus estava trabalhando. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que o texto diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor pairava
sobre as águas. O silêncio imperava no início, a terra sem fome e vazia, mas Deus estava agindo para que possa dizer, né, haja luz e houve luz, e as coisas começam a acontecer pela palavra do Senhor. Quando tudo parece silêncio na minha vida e na sua vida, a palavra dele vai ser liberada, e quando a palavra dele é liberada, coisas extraordinárias vão acontecendo na nossa vida. Nós sabemos disso, que Deus está trabalhando de uma forma maravilhosa. José foi vendido, um outro exemplo, como escravo, mas Deus estava conduzindo tudo para preservar um povo. Gênesis 50, 20 vai dizer: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Quando na vida de José parecia que o Deus do juízo tinha silenciado, parecia que o Deus do juízo não estava vendo nada, mas nos bastidores o Deus do juízo estava trabalhando através de José, sendo levado por escravo para o Egito, para salvar um povo de Israel, para salvar a linhagem do Messias, a esperança da igreja, a esperança do povo do Senhor. O Deus do juízo, ele está agindo, mesmo que pareça que esteja silencioso. A cruz, meu irmão, é um grande exemplo disso. A morte na cruz parecia derrota. Atos 2:23 vai dizendo: sendo entregue pelo determinado desígnio de Deus. Ou seja, a cruz parecia ser o fim de todas as coisas, mas ali estava o desígnio de Deus para a salvação da humanidade, porque quando achamos que Deus está em silêncio, Ele está trabalhando, Ele está agindo, e nós precisamos crer nisso com muita força nesses dias. Deus estava ali na cruz, realizando a redenção do mundo. É assim que trabalha o Deus do juízo, agindo na nossa vida. O silêncio de Deus nunca significou ausência de Deus. Ah, pastor, houve um momento na minha vida que Deus silenciou. Eu orava, parecia que Deus não estava me ouvindo, parecia, não escutava resposta nenhuma. O silêncio não significa ausência. Não significa ausência. Deus sempre esteve presente. Significa que Ele está trabalhando em níveis aí que nós ainda não conseguimos perceber. Ah, mas será que Deus está trabalhando nessas causas nesses dias? Às vezes nós não conseguimos perceber, mas Deus está trabalhando. Porque se nós não acreditarmos nisso, nós não cremos na verdade dessa palavra, nós vamos sucumbir diante de tanta violência, de tanta imoralidade, de tanta corrupção, de tanta impunidade, de tanta coisa ruim que nós temos visto nesses dias. Se nós não acreditarmos, irmãos, que Deus está agindo, ainda que pareça silencioso, ainda que nós não sejamos com os nossos olhos conseguindo ver nenhum movimento dele, de ação, de fazer justiça, se nós não crermos nisso, irmãos, não vale a pena estar aqui, não vale a pena servir, não vale a pena pagar o preço do discipulado, não vale a pena ser fiel ao Senhor. Mas eu digo para os irmãos, vale a pena, porque eu creio que Deus está agindo neste tempo. Charles Spurgeon disse o seguinte: quando nós não conseguimos rastrear a mão de Deus, devemos confiar no coração de Deus. Quando nós não conseguimos rastrear a mão de Deus, quer dizer, ver aonde é que Ele está pondo a mão, onde Ele está agindo, precisamos confiar no coração dEle, de que Ele está agindo, e que Ele se manifestará em nome do Senhor Jesus. Deus continua trabalhando. Essa foi a palavra do Senhor Jesus. Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Ele está trabalhando, Ele continua trabalhando. O silêncio de Deus não significa ausência. Frequentemente Deus está operando nos bastidores da história. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes Ele oculta isso dos nossos olhos. E eu creio que muitas vezes Deus oculta algumas coisas dos bastidores dele, dos nossos olhos, para nos testar. Até que ponto você confia nele? Até que ponto você consegue descansar nele? Até que ponto você consegue entender que o Deus do juízo
está onde ele sempre esteve, governando todas as coisas, que ele está agindo, mesmo que pareça silencioso, ele está agindo. Deus está agindo. E nós veremos isso. A última coisa que eu queria compartilhar com os irmãos nesse texto, ou a partir desse texto, é que o Deus do juízo, então, manifestará a sua justiça no tempo determinado. No tempo determinado. Na hora certa. Da forma certa. No tempo certo, no lugar certo. Atos 17, 31. Esse versículo que eu queria pensar com os irmãos. Atos 17, 31. Vamos ler juntos? Porquanto, vamos lá? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Porquanto estabeleceu Deus o quê? Um dia que há de julgar o mundo com justiça. Ô irmão, paute a sua fé nisso. Confie nisso. O Senhor já pautou esse dia. O Senhor sabe a hora certa que Ele vai julgar o mundo. A justiça final, ela não pertence aos tribunais humanos. Os tribunais falham, temos visto isso. Os governos falham, temos visto isso. As leis falham, temos visto isso. Mas a justiça de Deus é perfeita. E ela não falha. Ela não falha. Esse dia é descrito em Apocalipse capítulo 20. Em Apocalipse capítulo 20. Que nesse momento final, segredos serão revelados, injustiças serão expostas, toda pessoa prestará contas a Deus. Eu sei que talvez o anseio do nosso coração é que a justiça fosse plena agora diante dos nossos olhos. Eu creio que Deus, o Deus do juízo, está agindo e creio que nesse tempo o Senhor fará justiça, como diz o salmista. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que o Senhor fará coisa grande, que os nossos olhos às vezes nem vão acreditar que Deus está agindo. Mas acima dessas coisas temporais, irmãos, nós precisamos ter uma visão mais escatológica também a respeito do Senhor, que a história ainda não chegou ao seu final, que o Senhor tem preparado um dia para julgar todas as coisas. João Calvino, ele escreveu o seguinte: embora o juízo de Deus pareça tardio aos homens, ele nunca chega tarde demais. Para nós parece chegar tarde demais. Para nós, às vezes, para alguns fala assim, desnecessário, porque já perdi isso, já perdi aquilo, já aconteceu, agora não precisa mais. Ainda que os nossos olhos pareçam tarde demais, no coração de Deus nunca é tarde. Aí nós vamos para Romanos 12, 19, quando vai dizer: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança não pertence a mim, a justiça não é a minha justiça própria, porque a minha justiça não passa de trapos de imundícia. Às vezes a nossa justiça, é algo para apenas satisfazer a nossa vontade, e às vezes não é para satisfazer a vontade do Senhor. Quando nós pensamos no Deus do juízo, é o nome dele que está em jogo, é a autoridade dele que está em jogo, e ele, no seu tempo, julgará todas as coisas. Eclesiastes 12, 14, vai dizer que todas as obras serão julgadas. Eclesiastes 12, 14, Deus trará a juízo todas as obras. Não tem nada, irmão, que vai ficar encoberto a vida inteira. Não tem nada que vai ficar oculto a vida inteira. Haverá um tempo que essas coisas virão à luz. Deus julgará até os segredos. Romanos 2,16, Deus julgará os segredos dos homens. Romanos 14 também vai dizer que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus.
todos nós compareceremos diante do Senhor. Apocalipse 20 também vai dizer que os mortos foram julgados segundo as suas obras, ou seja, a gente pensa nisso, os homens cruéis do passado, Nero, Hitler, esses homens, os faraós, essas coisas, não vi julgamento deles, não vi que nada aconteceu com eles. A Bíblia diz que até os mortos serão julgados. É nessa esperança que nós precisamos viver, porque Deus julgará, não com a justiça falha nossa, mas com a justiça perfeita, que é a justiça de Deus. Salmo 96, verso 3, diz que julgará o mundo com justiça. E esse conceito de justiça que nós precisamos pensar, não é segundo aquilo que eu penso, que eu imagino, porque meu conceito de justiça, ele é sempre muito falho, ele é imperfeito, mas Deus julgará com justiça perfeita. Quando eu olho esses textos que falam que Deus julgará com justiça, meu coração, ele enche de esperança. A igreja pode continuar trabalhando, nós podemos continuar servindo ao Senhor, nós podemos continuar enchendo nossos corações de muita esperança, que haverá um tempo e Deus separou esse dia, esse tempo, para julgar todas as coisas. Eu fico maravilhado da palavra de Paulo aos Filipenses, quando fala que Jesus se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e deu nome que está acima de todo nome, pelo importa, e que todo joelho, aí Paulo vai dizer, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor. Essa forma de Deus fazer justiça, meu irmão, pensa aí na sua mente agora, pastor, o homem mais mau do mundo, a mulher pior do mundo, a pessoa que você fala assim, pessoa terrível, no dia do juízo final, pastor Eudes vai estar se curvando diante do Senhor, dizendo, Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai, presbítero Adriano vai se curvar diante do Senhor, e vai dizer, Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. A Marildinha vai se curvar diante do Senhor, mas também Nero vai ter que se curvar e dizer, Jesus é Senhor. Nabucodonosor vai ter que se curvar diante do Senhor. Todos os reis maldosos da terra, os homens vão ter que se curvar. É nessa visão de justiça que a igreja precisa viver, não em cima de uma vingança barata, de um conceito barato, para satisfazer as nossas vontades, mas num Deus soberano, que está regendo toda a história da nossa vida. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Deus há de julgar todas as coisas, mesmo quando nós não entendemos os processos, Deus continua conduzindo todas as coisas. Podemos viver com esperança, porque a justiça final virá. O Deus do juízo não desapareceu da história, Ele reina no trono, trabalha no silêncio, e no tempo perfeito revelará toda a sua justiça. Quando aos teus olhos parece que Ele está em silêncio diante da injustiça, Ele apenas ainda não terminou de escrever o último capítulo da história. Eu quero encerrar com uma ilustração que eu já contei para os irmãos há um tempo atrás. Algumas vezes, uma que o Sebastião sempre me pede para contar. Havia um casal de missionários, passou muitos anos no campo, muitos anos, dedicou a vida no campo, perdeu a saúde, não teve tanto sucesso no campo, não viu tantos frutos diante dos seus olhos, parece que não viu recompensa do trabalho, e quando eles voltam do campo, eles vão voltar no navio da Marinha Americana, o navio que retornava com fuzileiros, homens de guerra, homens que estavam lutando pelo país. E quando chega no porto,
É estendido então um tapete vermelho para aquelas pessoas, todos sendo recebidos com muitas honrarias, com muito reconhecimento da nação, bravos heróis, bravos soldados na batalha, na guerra. E aquele casal de missionários desce daquele navio, não tem uma pessoa para recebê-los ali, não tem um casal, uma família, para dar boas-vindas a eles. Bom que vocês estão de volta, vocês voltaram para casa. Não, ninguém. Eles vão para casa, aquele pastor fica tão frustrado, reclama com a sua esposa. Você viu, meu amor? Você viu as honrarias que os soldados receberam? Nós dedicamos anos da nossa vida naquele campo, envelhecemos lá. Ninguém foi no porto nos receber, ninguém. E ela disse para ele com muita sabedoria: ore, pergunte ao seu Deus, pergunte a ele, fale com ele. E aquele homem foi para o quarto, começou a orar, começou a buscar, talvez fazendo essa mesma pergunta que fazemos nessa noite: onde está o Deus do juízo? Onde está o Senhor que permite essas coisas? E ele começou a falar para o Senhor: meu Pai, olha aqueles homens que voltaram para casa, eles voltaram para casa, eles foram recebidos com honrarias, e ninguém foi a nos receber. De repente ele chega na cozinha, radiante, alegre, com um novo semblante, e a mulher diz: o que aconteceu naquele quarto? O que o Senhor falou para você? Ele disse para ela: olha, enquanto eu reclamava com o Senhor, falando: Senhor, nós voltamos para casa e ninguém nos recebeu, o Senhor me falou: mas filho, você ainda não voltou para casa, você ainda não voltou para casa, você e eu ainda não voltamos para casa, mas voltaremos e estaremos eternamente com Ele, em segurança, uma justiça perfeita e real. Vamos ficar de pé, igreja, vamos glorificar o Senhor, no nome de Jesus, que essa palavra possa encher seu coração de esperança nesses dias.